a todos e a todas. Estamos dando início, muito obrigado, nesta manhã, a esta audiência pública, convocada por este vereador, juntamente com o vereador Meira, e também em parceria com o Dr. Segala, a qual nos solicitou. Eu irei presidi-la de acordo com os artigos 58 e 58J da Resolução 263/90 do nosso regimento interno. Em pé todos, invocando a proteção de Deus, os senhores vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam-se os trabalhos desta audiência pública às 9h49. Podeis assentar. Lembrando que, de acordo com o termo do parágrafo 2º do artigo 58J do regimento interno, a nossa audiência pública terá aí a duração no máximo de 3 horas, então teremos que acabá-la até a 12h49. Eu vou ler aqui então o ofício dessa nossa audiência, solicitando gentilmente a Vossa Senhoria, senhor Marcos de Souza, presidente da Câmara Municipal de Bauru, que seja reservado o plenário desta Casa de Leis para o dia 9/11/2021, às 9h30, para a realização de audiência pública com o tema Prédios Tombados, por iniciativa da Comissão de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo e também da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Habitação. Solicitamos que sejam convocadas as Secretarias Municipais de Cultura, Obras e Negócios Jurídicos e convidados o CONDEPAC e a Prefeita Municipal. Vou pedir para o doutor Segala, existe aqui 2 justificativas, doutor, de não comparecimento e de convite, na verdade, e uma justificativa de ausência. Se o senhor puder ler para a gente. Pois não, presidente. Aqui, ó. Aqui. Da prefeita Suelen Rosim, em atenção ao ofício DAO 273/2021, que trata sobre a audiência pública sobre o prédio tombado, venho por meio desta justificar minha ausência por motivo de força maior. Os secretários convocados estarão presentes e poderão sanar todas as dúvidas sobre a pauta em questão. Assinado pela prefeita Suelen Rosim. O segundo ofício é do vereador Sérgio Pereira Blum, quando ele justifica a ausência porque já tinha assumido compromissos para a mesma ocasião. Então, estão lidos, senhor presidente. Obrigado, vereador Segala. Também registro aqui a presença do vereador Guilherme Berriel, do vereador também pastor Edson. E aqui de forma virtual já está conosco a secretária de Cultura, Tatiana, a secretaria também de Obras, de Negócios Jurídicos, Dr. Gustavo também. Aqui nós temos de forma virtual também a Natália Braga, a Suzana, deixa eu ver quem mais nós estamos vendo aqui. Luiz Ornelas também eu vi aqui, o senhor Nilson, o senhor Alex. São as pessoas que nós temos aqui de forma virtual. Aí eu só vou pedir para depois, algumas pessoas aqui eu acabo não conhecendo de forma virtual. Se puder colocar para a gente aqui no chat, né, se está representando alguma entidade, algum conselho, só para que a gente consiga fazer essa identificação. E as pessoas que estão aqui no plenário, vou pedir para que a nossa assessoria, juntamente com a doutora Segala, pegue o nome para a gente conseguir identificar também e dar publicidade de quem se faz presente aqui no plenário. Sabemos da importância dessa audiência pública, haja visto que algumas tragédias que vêm acontecendo pelo estado de São Paulo, enfim, pelo Brasil. E algo que eu falei aqui, e inclusive o doutor Segala reforçou, é que não podemos esperar que tragédias aconteçam na nossa cidade para que a gente tome alguma decisão, algumas atitudes. E esse tema prédios tombados é algo que, inclusive, o doutor Segala já vem apontando, da necessidade de saber de fato do executivo, o que o executivo planeja, né? O que o executivo pensa a respeito dessa situação. Não podemos deixar que aconteça tragédia igual em outras cidades, deixar o prédio
prédio simplesmente lá, não mexer nele e deixar que o tempo cuide disso. Eu acredito que não é isso que a cidade espera. Mas então nós vamos, acho que, debater esse assunto importante. Eu vou passar aqui a palavra ao Dr. Segala, que já vem debatendo esse assunto, para que ele faça aí para a gente as suas colocações. E em seguida nós vamos também abrir para os secretários fazerem aí as suas explanações. Os vereadores também que quiserem fazer uso da palavra, fiquem à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Primeira observação é que a expressão tombamento, ela se justifica na medida em que nós pretendemos preservar algum imóvel pela sua importância. Essa importância pode ser histórica, essa importância pode ser arquitetônica, essa importância pode ser funcional, enfim, existe uma importância que justifica a manutenção, a conservação daquele determinado imóvel. Para determinar quais são os imóveis que atendem a essa situação, nós temos um órgão, o CODEPAC, que faz essa análise, ou deve fazer essa análise, e posteriormente, então, sugere o tombamento. Isso vai à prefeitura, não vem à Câmara. Isso não passa pela Câmara. Isso é uma ação que pertence ao Poder Executivo. Até onde nós sabemos, e depois podem alguém nos corrigir aí, se for o caso, né? Mas até onde nós sabemos, esse CODEPAC de Bauru está acéfalo há muitos anos. Há muitos anos que ele não se constitui de novo, porque ele é um órgão que tem que ser renovado de tempos em tempos. E nós não temos notícia de que isso tenha acontecido, e eu arrisco dizer que talvez já há uns 10 anos nós não vemos o CODEPAC aparecer no cenário cultural aqui da cidade de Bauru em relação a esses prédios tidos como históricos. Por outro lado, é preciso sempre entender que, sendo um órgão composto por pessoas que são indicadas, nomeadas, ela tem uma visão que é daquela ocasião, é daquela composição. Aquele grupo de pessoas enxergou ou enxerga determinada situação que nós não arriscaríamos a dizer que tem grande parte de subjetividade. Consequentemente, se esse órgão se renova, fica a dúvida sobre se os novos membros enxergam as coisas do mesmo modo que os anteriores ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu arrisco dizer que tem alguns imóveis tombados aqui em Bauru que tem grande dificuldade de sustentação da sua real motivação para ser tombado. Não apresenta, aparentemente, as características que justificariam isso. E o tombamento tem um detalhe muito interessante. O tombamento não retira a propriedade do imóvel, senhor presidente. O proprietário continua sendo dono do imóvel, com um detalhe: ele não pode modificar o imóvel naqueles aspectos que foram tombados. Quase sempre a fachada, mas não é só a fachada, outras coisas podem ser tombadas no prédio, e isso não pode ser modificado, isso só pode ser feita manutenção. Determinados prédios que atendiam determinadas necessidades, após um certo tempo, pelas modificações sociais naturais, desenvolvimento da cidade e tudo mais, eles perdem totalmente o interesse do proprietário. Vou dar um exemplo. Hotéis que ficavam ali na região da estação ferroviária,
há 40 ou 50 anos atrás, tinha uma motivação importantíssima. Aquilo era uma movimentação econômica fortíssima, não é? Ficavam ali numa região central da cidade. A estação ferroviária parou de ser usada há mais de 15 anos. Então, não há mais movimentação de pessoas ali para ocupação do hotel. Um ou outro hotel sobreviveu atendendo algum viajante esporádico ou coisa desse tipo. Outros não, fecharam simplesmente. E não tem razão para o proprietário continuar investindo neles. Não vou vou refazer toda a fachada, mas para quê? Para ser hotel? Não tem condição de ser. E outras coisas, às vezes, não funcionam nesse local. Hotel funcionava bem. Mas vamos fazer agora o quê? Não sei, as escritórios. Às vezes ali não funciona como escritório, é uma região ruim, não tem estacionamento, né? São prédios. E esses prédios vêm sistematicamente ruindo. E ruindo, eles estão colocando em risco, porque alguns deles ficam na Avenida Rodrigues Alves, que é a avenida central da cidade de Bauru, com extensa movimentação, a uma quadra da Rua Batista de Carvalho, que é o calçadão da cidade, que movimenta uma quantidade grande de pessoas que andam ali, né? Transitam a pé por essa região. Então, corre-se o risco de, a qualquer momento, acontecer, como Vossa Excelência disse, uma tragédia, despencar alguma coisa ali, como já aconteceu, já caiu, por sorte foram partes pequenas e que não atingiram naquele momento ninguém, mas uma pessoa morreu em Jaú, a questão de um pouco mais de um mês atrás, com um prédio também, uma dessas condições que ruiu quando as pessoas estavam passando. Então isso nos preocupa. Quem passa pela Rua Araújo Leite e olha a chamada Casa dos Pioneiros, se impressiona porque é simplesmente algo que só se sustenta em pé pelas escoras que estão sendo mantidas. É um prédio totalmente arruinado, e que jamais vai ser recuperado pelo seu proprietário, que não tem o menor interesse nisso. Aí alega-se, não é um prédio, por isso que chama Casa dos Pioneiros, porque é um prédio que retrata o início da cidade de Bauru. Eu tenho impressão, deve ter algum arquiteto aqui nos ouvindo, esses arquitetos vão falar, né? Eu sou engenheiro, respeito o ponto de vista deles, mas vão falar que é importante para a história saber o material que era empregado. A pergunta é, alguém já viu algum professor levar os seus alunos nesse local? Alguém já viu ali um grupo de alunos estudando, analisando, pesquisando, verificando? Não faz nada disso. Então, fica o prédio ali, cai, não cai, a prefeitura não faz nada porque não é proprietário, o proprietário não faz nada porque não tem interesse, e não serve para coisa nenhuma. Então, precisa ver até onde a gente realmente deve manter coisas desse tipo, que fica na Rua Araújo Leite. Naquela época, construía-se as casas, os prédios, na fachada, não tinha jardim. Ninguém fazia jardim. Então, está ali na beira da calçada. A qualquer momento pode, de repente, vir abaixo. Como eu disse, está totalmente escorado, mas isso não é garantido diante de uma chuva mais forte, uma tempestade, que, aliás, só fazendo um parênteses, falei com a minha mulher hoje, não sei se viram no Jornal da Cidade de hoje, aqui pertinho, mais uma tempestade de areia. Aí tem tempestade de poeira em Ribeirão, tem tempestade de poeira não sei onde, tempestade de poeira não sei onde, tempestade de poeira no Mato Grosso, tempestade de poeira aqui. Pode se preparar. Bauru não é privilegiada por Deus, não. Pode se preparar que amanhã ou depois nós vamos ter uma tempestade de poeira aqui, né? E é bom a gente estar garantido quanto a essas coisas. Não sei o que vai acontecer. Então, essa é a minha preocupação, essa é a razão dessa audiência, procurar saber se esse órgão de fato está ativo, se esse órgão está analisando essas coisas, está fazendo revisão. Eu acho muito importante fazer uma revisão, tá certo? Desses aspectos de tombamento,
É do Executivo, mas vai cair aqui na Câmara. Se acontecer alguma coisa, vai repercutir aqui na Câmara com os vereadores dessa Câmara. Então, eu acho que nós temos que ser envolvidos nessa discussão também. Então, é só para dar uma abertura na nossa reunião de hoje que eu estou fazendo esse tipo de comentário, senhor presidente. Agradeço, doutor Segala. Nós vamos... Quer fazer uso da palavra, vereador Guilherme? Em seguida, nós vamos passar para a Secretaria de Cultura, fazer as explanações, Secretaria de Obras, e também nós temos aqui registrar a Natália Braga Araújo, presidente do CONDEPAC, aí o Alex está aqui, ele é Departamento de Proteção e Patrimônio Cultural, e também o Nilson Batista, Departamento de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura, e também a senhora Olga de Araújo, Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural, Secretaria de Cultura. Olha, bom dia a todos. Eu gostaria de começar parabenizando a iniciativa dos vereadores Júnior Rodrigues e professor Segala, da importância da discussão, né, da preservação histórica, da memória da cidade, né? Mas também não adianta fazer o tombamento de um imóvel se o proprietário também não cuidar do imóvel, né? Porque vai, igual esse exemplo que o professor Segala disse sobre a Casa dos Pioneiros aí, quer dizer, tudo bem, tombou, mas o proprietário não tem interesse em conservar, então acaba, parece que algo está errado, né? Hein, professor Segala? Parece que algo está errado, né? Porque se o imóvel é tombado e o proprietário não faz nada, você percebe uma ineficiência da lei, né? Que a lei não foi capaz. Então, acho que a gente tem que também discutir o teor da lei para fazer alguma obrigatoriedade para o proprietário também, a pelo menos conservar o imóvel, né? Esse patrimônio histórico da cidade, né? Senão não tem eficiência, né? É uma lei que não tem eficiência. Então tem que ser repensado mesmo, tem que ser reavaliado, porque se a intenção é a preservação da identidade histórica da cidade aí, também para o imóvel ser tombado, eu acho que tem que haver uma contrapartida do proprietário em conservar. Você vê quantos a prefeitura é proprietária da estação ferroviária que é tombada e também não dá o exemplo, né? Então tem que ser revisto isso aí mesmo. Parabéns pela iniciativa. Agradeço, vereador Guilherme. Na verdade, foi o doutor Segala aqui. Poucas pessoas, acho que a grande maioria não tem interesse de ter o seu local, o seu prédio, o seu imóvel tombado, a não ser que ele tenha, de fato, alguma contrapartida, senão o custo hoje para você manter um tombamento, eu falo a questão de você conseguir fazer a conservação, de você conseguir fazer o reparo, é muito caro. Não é barato você fazer a recuperação de um local, de um prédio. Eu vejo, muitas vezes, igrejas querem fazer, às vezes, você conseguir fazer todo esse trabalho, são pouca mão de obra que faz isso. Então, não é fácil hoje a pessoa ter o seu local tombado para ela manter isso. Então, depois eu até peço aqui, né, as pessoas que forem fazer a explanação, se existe algum benefício para o proprietário, porque senão para ele não é vantagem ele ter o seu local tombado. Uma isenção de IPTU, sei lá, alguma outra contrapartida, mas também para ela poder cuidar do imóvel, né? Porque senão não tem eficiência. Se não tomba, o proprietário não quer nem saber, deixa desmoronar, então tem que ser repensado mesmo, né? Agradeço. Convidar a secretária de Cultura, Tatiana, para fazer uso da palavra, e em seguida também a Secretaria de Obras. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim. Estamos sim. Bom dia, queridos vereadores, aos secretários, todos os representantes, a Natália do CONDEPAC, a doutora Natália. Eu não preparei
preparei nenhuma explanação em PowerPoint, né? Então acho que a gente pode ir alinhando assim. Nós temos aqui na Secretaria de Cultura, primeiro é preciso que faça um histórico de tudo isso, de quando a gente chegou. Então, a gente percebeu, né, o Conselho, o CODEPAC, ele estava vigente, mas ele estava sem algumas reuniões, né? Então, a gente entendeu que a primeira ação seria a eleição do CODEPAC, nós o fizemos. Então, nós estamos fazendo reunião do CODEPAC desde o dia 16 de março. Nós já tivemos 7 reuniões e uma próxima reunião será amanhã. Então, nós tivemos várias reuniões ordinárias e algumas extraordinárias para a gente fazer todo o conhecimento dos bens tombados da cidade, quais as providências nós tomaríamos com cada um deles. Pela Secretaria de Cultura, então, nós temos em processo de tombamento 23 bens, né, e 19 bens que já estão tombados, alguns da Prefeitura Municipal de Bauru e outros, né, da população bauruense. Como foram colocadas várias coisas, aí depois a gente vai retomando caso eu esqueça de alguma coisa. A gente tem que pensar que o patrimônio cultural ele é importante para a memória de um povo, né? Então, quando a gente pensa na cidade e tem bens que vão contar a nossa história, a gente precisa também fazer esse convite para a sociedade para que nos auxilie em manter esses bens tombados. Como o vereador Berriel falou, o incentivo agora, no momento, é 75% de IPTU e, em alguns casos, 50% do IPTU também. Ele tem a possibilidade de esperar 3 anos, juntar esse desconto no IPTU para depois fazer um aporte único aí na reforma, na manutenção desse bem. Tem alguns em relação à Casa dos Pioneiros, a gente chegou, inclusive, com um apontamento da Defesa Civil, da periculosidade daquele local em tombar, né, que ele já está num estado bem adiantado já de queda, enfim. Então, nossa primeira ação, em conjunto com a Secretaria de Obras, foi fazer um escoramento das paredes, né, vendo que aquela estrutura, se ela fosse restaurada, tem pouco ali para ser restaurada. Então, a gente preferiu manter aquela estrutura para depois tomar uma posição, se a gente dá continuidade na reforma, enfim, na revitalização daquele lugar, e não a demolição. Então, ao escorar, a gente começou a tomar algumas providências em conjunto com o CODEPAC, a Secretaria de Obras e a CEPLAN, de fazer um chamamento para empresas que estejam interessadas em fazer ali um convênio, em fazer uma concessão, para que faça a reforma daquele lugar e torne aquele lugar um lugar útil para o empresário, enfim, para a empresa que quiser fazer um aporte, porque a Secretaria de Cultura não tem condições de pegar, a princípio, né, a Secretaria da CEPLAN, aquele bem já é da Prefeitura, saiu a matrícula esse ano, então ele já pertence agora, a partir desse ano, à Prefeitura em primeira instância, e já está saindo toda a documentação. E nós entendemos que seria interessante a gente fazer algo bem mais simples para a gente aproveitar aquela estrutura. Então, foi colocado ali a CEPLAN, em conjunto com as arquitetas, fizeram um pequeno projeto ali para ver o que a gente consegue fazer com um investimento a curto prazo. E ficou muito bonito o projeto, aliás, né? E esse projeto a gente tentou viabilizá-lo. Então, nós, em conjunto com a Secretaria de Obras, nós fomos fazer um levantamento para saber quanto custa ali de material. Então, ele ficou muito a mais do que a gente esperava, né? E aí, a gente entendeu que realmente a Prefeitura não consegue fazer, e agora a gente está num processo de abrir um edital de chamamento em parceria com as empresas da cidade, para a gente ver quem gostaria de estar em conjunto com a gente ali em contrapartida. Falei da Casa dos Pioneiros, também tomamos a iniciativa no início do ano, juntamente em decorrência com esses bens que estavam oferecendo mais perigo para a sociedade, ali na Rodrigues Alves também, no hotel, a gente pediu ali para que
que fosse colocado na calçada, que ela estava caindo ali, a fachada, né? Então, a gente identificou o proprietário, juntamente com o CODEPAC, e a gente pediu para que ele tomasse uma providência ali, e assim ele fez, né? Ele fechou ali as janelas com alvenaria, e aí não oferece risco ali também. O que mais que a gente falou aqui? Sobre os tapumes, né, que a gente pedimos para colocar os tapumes, e aí ele preferiu tampar as janelas com alvenaria ali. Vereador, ficou alguma coisa aí que a gente comentou, vocês comentaram e a gente... Secretário, hoje nós temos quantos prédios tombados, imóveis? 19? 19, isso. Alguns da prefeitura, outros da sociedade civil. Nós temos essa divisão particular e da prefeitura? Quantos são particular, quantos são da prefeitura? 8 bens da prefeitura, fora os bens rodantes, né, que nós temos também como bens tombados, né, inclusive a Maria Fumaça, os carros, né. Aqui a gente está fazendo aqui a contagem para a gente. 11 particulares, então, né? Sim. São 11 particulares e 8 da prefeitura, é isso? Não, ela está só confirmando aqui para a gente dar um dado mais preciso. 13 bens com material rodante. 13 novos. 13 prefeitura com material rodante, que é a parte ferroviária, né? Tá. Doutor Segala? Secretária, quando eu falei, eu disse que tem uma subjetividade na avaliação da importância de determinados imóveis. Ou seja, na visão desse ou daquele, sim. Na visão de outros, pode ser que não. Esse prédio que a senhora se refere, por exemplo, do hotel na Avenida Rodrigues Alves, a senhora mesmo disse que pediram e o proprietário vedou com tijolos ali as janelas para evitar que caia, etc. e tal. De que serve manter um imóvel nessas condições ali naquele local? Eu não consigo visualizar o interesse. Não consigo imaginar que alguém vá visitar, vá conhecendo. Primeiro, porque não pode nem entrar no prédio. Segundo, porque pouco importa, a não ser o fato do prédio ser antigo. Pouco importa do ponto de vista arquitetônico, ou seja lá o que for, né? Do ponto de vista arquitetônico, fotografia também guarda. A cidade já mudou 300 mil vezes desde que foi construída aqui, né? Todas as nossas ruas de Bauru foram mudadas. E, no entanto, nós temos hoje, até aquele jornal Bauru Ilustrado mostra para nós como era o passado. O presente é diferente. Né? Não vejo por que a gente fica com um negócio desse, numa área dessa, que poderia ter um desenvolvimento. Eu acho que meia dúzia de pessoas tomando uma decisão, e nós que somos os representantes do povo, sem poder intervir nisso e dizer, o povo não está querendo isso não. A senhora está falando, por exemplo, de buscar um patrocínio, alguma coisa. Isso, a senhora disse que é caro para a prefeitura, vai ser caro para também quem for fazer. E aí vem a pergunta, não era melhor pegar esse dinheiro e investir em outras áreas da cultura, que a senhora dirige aí e dirige muito bem, e que são carentes de recurso, que poderiam trazer resultados muito mais interessantes do que um imóvel que não tem interesse nenhum para ninguém, a não ser para aquela meia dúzia de pessoas que achou que aquilo lá era importante num determinado momento. É isso que eu gostaria de questionar aqui como vereador. Vereador, obrigada, viu, pela sua fala. O que a gente precisa entender também é que esses
esses bens eles são tombados há muito tempo. Sim. E quando praticamente foram tombados, muitos deles estavam em boas condições para preservar a história da cidade. Então, na teoria, esses tombamentos acontecem também para que a gente consiga mantê-los em boas condições. Mas, quando nós chegamos, a gente percebe que a maioria deles não estão em boas condições. Sim. Mas também nós precisamos fazer algo, né? Então, a gente está buscando soluções para que a gente consiga, de alguma forma, manter esse histórico da cidade. Claro que seria interessante a gente manter o orçamento da Secretaria de Cultura, né? Para as coisas mais atuais, vamos dizer assim, e a gente só manter esses lugares, né? Para que houvessem visitas, para que as pessoas passassem nas ruas e vissem o potencial da história da cidade. Seria interessante se fosse assim. Mas nós chegamos com uma outra realidade e a gente precisa pegar esses bens e fiscalizá-los ou fazer algo para que eles continuem, não caia, né? Como que é o caso da Casa dos Pioneiros. A gente precisa fazer algo porque aquele bem agora é da prefeitura, nesse sentido, né? Secretária. E lá na... Oi, querido. É só para dizer a senhora o seguinte: eu tenho quase certeza que nenhum de nós vai questionar o tombamento da estação ferroviária, o tombamento do prédio do Automóvel Clube, o tombamento da igreja de Santa Terezinha, o tombamento do prédio da Beneficência Portuguesa. Nenhum de nós vai questionar isso. Isso faz parte da história de Bauru, são prédios que estão sendo utilizados, estão sendo conservados e tudo mais. Agora, algumas outras construções que nós temos na cidade, eu gostaria que o CODEPAC revisse, porque, como a senhora disse, uma coisa foi a intenção lá atrás, outra coisa é o que está acontecendo na realidade. E a realidade está sendo comprometida por conta desses riscos que a gente está vendo. Eu acho que a gente tinha que rever essa conceituação da importância desses outros prédios. Esses que eu mencionei, a senhora não vai encontrar discussão, pode ter certeza. Todos nós vamos concordar que são prédios que realmente merecem serem tombados para serem preservados, não é? É isso que eu gostaria que fosse considerado. Vereador, nós estamos, assim que a gente chegou também, a doutora Natália acho que pode falar melhor do que eu, estamos com um projeto de revisar essa legislação, né? Sim. Então, fica como sugestão aí também para o CODEPAC, ao passar por essa casa, colocar esses apontamentos, né? E lembrando também que as reuniões do CODEPAC agora estão sendo de forma virtual, né, esse ano, mas que ela também é aberta para a comunidade, justamente para discutir se a comunidade também tem esse ponto de vista. Acho importante a sua fala, né? Então, quais são os parâmetros para que isso seja escolhido, né? Lembrando que pode ter a preposição de o próprio proprietário que queira colocar a casa, o bem, né, como bem tombado, né, e a própria Câmara Municipal também fazer como sugestão, a Prefeitura, né, e também ele tem a prerrogativa de dizer não, né, então ele tem um prazo para recorrer, caso ele não queira, né, e a justificativa também. Mas vai ser encaminhado para essa casa aí uma nova roupagem dessa lei, da legislação do CODEPAC. Obrigado. Gostaria de fazer mais alguma fala, secretária? Eu vou passar para o secretário de Obras. Tá. Vereador, eu só queria colocar também algumas ações que a gente iniciou aqui, assim que a gente chegou, de educação patrimonial, né? Então, tanto na esfera infantil quanto para os proprietários, os cidadãos de Bauru. Então, a gente fez uma cartilha em cores, que a gente vai fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, para a gente disponibilizar essas ações nas escolas da importância, né, de cuidar do patrimônio histórico e os que a gente já tem na nossa cidade para visitação das escolas. Então, a gente também tem uma caminhada que agora está sendo virtual, mas nós teremos vários bens tombados da cidade que tem QR Codes que, em conjunto com a tecnologia, eles
saber a história de cada um desses bens, né? Então, é um projeto também do próprio do DPPC, que é um patrimônio, um departamento aqui da Secretaria. A gente também providenciou, que está nessa casa, uma ficha orçamentária no PPA, pensando nos bens tombados rodantes, né, e alguns outros da Secretaria, deixando uma questão orçamentária para manutenção desses bens rodantes também com a própria Maria Fumaça, né, que é o Ferrovia para Todos. É um projeto que um decreto que a Secretaria de Cultura tem, e a gente pensou em criar uma ficha também para cuidar desse projeto. Também aqui a gente estamos elaborando um georreferenciamento dos bens tombados, né, para a população apreciar e saber onde estão esses bens na cidade. E também, mais um pouco a longo prazo, a gente está preparando uma cartilha dedicada aos proprietários para 2022. Nessa cartilha a gente quer explicar, e até com essa lei que está indo para essa casa reformulada, quais são as condições de se tombar um bem, as vantagens, né, e o que a gente pode fazer na cidade. A gente também teve o nosso primeiro seminário, ainda em conjunto com as secretarias devido à pandemia, com o CODEPAC. E nesse primeiro seminário, a gente pensa em difundir o que é o CODEPAC e quais são as ações que o CODEPAC pode fazer na cidade, em conjunto com a Secretaria de Cultura, com a CEPLAN, com a Obras. Então, eu deixo aqui as ações que a gente já iniciou, além de revisar todos os processos de bens tombados da cidade, tanto os que já são tombados, quanto os que estão em processo de tombamento. Quero agradecer a oportunidade, me coloco à disposição aqui também. Pode, vereador Guilherme Berriel. Bom dia, Tatiana. Eu gostaria de saber quantos imóveis hoje tombados que estão na mão de particulares e que estão em real situação de risco. De risco? Tem alguns. E esses quais são? Quais são os que estão em real situação de risco? Acho que os hotéis, né? São os mais graves. Os mais graves, os mais graves são os hotéis, né? Na Rodrigues Alves, né? Tem coisa que também está sendo bem cuidada, né? A prova disso também, né? Que foi o Aeroclube, né, Olga? O Aeroclube. Secretária, questão de encaminhamento. Uma ótima. Você quer falar um pouquinho? Secretária, se a senhora puder depois. Se a senhora puder nos mandar depois de forma. Secretária Tatiana, se a senhora puder nos mandar depois, acho que de forma oficial, a quantidade de prédios tombados que Bauru tem, tanto imóveis quanto a senhora falou, às vezes Maria Fumaça, enfim, aqueles que não são imóveis, os que são público, os que são particular e desses daí, os que estão em situação de risco, tanto público quanto particular. Se puder discriminar para a gente conseguir ter essas informações aqui, aí a gente compartilha então com o vereador Guilherme, com todos os vereadores, para ter essas informações, saber de todos esses patrimônios tombados, o que está em alguma situação de risco, o que está, na verdade, assim, que está dando alguma utilidade. Se a senhora puder encaminhar essas relações e especificar o que é cada um, acho que é interessante. Viu, outra coisa também, Tatiana, desses patrimônios rodantes, o que está realmente operacional? O que está funcionando e o que não está? Perfeito, vereador. O senhor quer saber o que é que eu mande nessa relação? Não, pode também mandar nessa relação. Tá, mas alguns estão operacionais e outros estão assim, sem condições de funcionamento. Acho que travou. Mais um pouco, nós vamos falar tratamento de água. Travou. Travou? Voltou. Ui, desculpa, voltou? TV câmera, deu problema aí? Voltou? Está só escutando. Estamos escutando. Pode falar, Tatiana, pode falar. Eu envio sim um relatório, com certeza, e agradeço o questionamento, porque eu acho que é importante também a gente dar transparência para essa lista, né? Acho que é interessante. Nós também temos no site da Prefeitura uma página só do Poder
Codepac, lá tem vários bens também, né, só para deixar registrado, né, e algumas fotos com a situação de cada um, então fica também a legislação do Codepac, então também temos no site da Prefeitura, mas a gente envia. Te agradeço. Passar para o secretário de Obras. Em seguida, nós vamos ouvir também a presidente do Codepac, a senhora Natália. Bom dia a todos. Só deixar bem claro que nós estamos trabalhando em termos de parceria e acompanhamento através, principalmente, de provocações. A gente tem, por exemplo, hoje mesmo nós estamos fazendo manutenção na marquise da estação ferroviária porque um caminhão bateu lá essa noite. Então, nós temos que estar alerta a esse tipo de problema. Não temos expertise nisso daí, em termos de conhecimento profundo. Estou lembrando de alguns casos, o professor Segala pode ajudar a gente a lembrar de uma boutique que tinha na esquina, ali perto da loja americana, na Batista de Carvalho, que além da arquitetura, ele tinha uma utilização, da mesma forma que o do prédio da estação, eles utilizaram cimento alemão. Então, o método construtivo também é uma forma de você informar culturalmente o que tem em termos de história, contar a história. Também tem ali na frente, tem o prédio Pagani, que é famoso também, uma arquitetura. Nesse caso, acho até que o Nilson Girardello, que faz parte também tem reuniões no estado de São Paulo, com Defat, enfim, toda essa parte de conhecimento, e ele é professor, doutor nessa área de história, né, de arquitetura. Então, ele poderia estar enriquecendo mais esse debate aqui. Mas, de qualquer forma, da Secretaria de Obras, na medida em que há uma provocação, que há uma necessidade da gente interferir ou até ajudar a analisar em termos de risco de colapso, riscos que podem ter, né, durante, por exemplo, está abandonado o prédio, né? Então nós estamos alerta a isso daí também. O que a gente tem visto em várias cidades, por exemplo, Campinas, parte de Barão Geraldo e cidades que têm região metropolitana, o uso das estações ferroviárias, o uso comercial, o uso urbano. Um restaurante que é restaurado, por exemplo, nós temos uma estação muito bonitinha aqui em Tibiriçá. Então, poderia estar dando, além de tudo, um apelo turístico, né? Então, na medida do possível que a gente pudesse enriquecer esse debate, nesse sentido de que nós estamos alerta, assim que a Secretaria da Cultura e mesmo a CEPLAN faz uma provocação na necessidade de manutenção, nós estamos aí fazendo, óbvio que a duras penas, porque hoje, na verdade, nesse exato momento, nós estamos correndo contra o temporal, nem contra o tempo. Hoje nós estamos com obras muito pesadas, envolvendo galerias de água pluvial e outros problemas envolvendo erosão também. Além de tudo, nós temos os termos de ajustamento de conduta, né, para cumprir, mas sempre encaixamos em termos de planejamento, projeto, levantamento que possa ser feito, que tem que ser feito, uma avaliação, inclusive física até financeira, a gente procura colaborar. A duras penas, como eu disse, mas estamos aí. Obrigado, secretário, pelas colocações. Gostaria de passar a palavra para a Natália Braga, presidente do Codepac, para que ela faça a apresentação, colocar acho que já tem bastante questionamento aqui, e depois nós vamos abrir para os vereadores também e demais que queiram fazer uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia vereadores e todos os presentes. Como também fomos avisados de última hora, não fiz nenhuma apresentação no PowerPoint, então eu vou discorrer um pouquinho sobre o que nós estamos trabalhando lá no Codepac. A minha preocupação, eu assumi a presidência com
o problema da Casa dos Pioneiros. E a minha preocupação maior sempre foi com a segurança também dos transeuntes. Eu entendo que todo o patrimônio público deve ser preservado, mas a vida das pessoas é sempre mais importante. Então, a minha preocupação sempre foi em adiantar todo esse processo para que nada de ruim acontecesse, tanto com o patrimônio quanto com as pessoas que se utilizam daquele local. Tem uma família ali morando ao lado que está correndo um risco também. Então, com a ajuda de todos, né, estamos agilizando esse processo e ainda temos a esperança que esse ano consigamos alguma coisa em termos de iniciar, pelo menos, essa parceria para que alguém assuma essa obra. Também já estamos conversando nessa última reunião para adiantar alguns processos que estão há muito tempo parados. Então, foi feito um levantamento pela Suzana, pela Tatiana, do que precisa ser feito, e nós chegamos à conclusão que nós vamos deliberar sobre 2 processos por reunião. Então, pegar um processo que está bem atrasado e outro que é de algum particular, justamente para fazer o processo correr. Já é um processo moroso, mas ainda assim o patrimônio está se deteriorando cada vez mais justamente por causa da demora. Principalmente o particular, ele sabe que há essa demora no processo e ele deteriora o bem, e não é essa a intenção. Também estamos trabalhando em cima de alterações da lei do CODEPAC, fizemos sugestões, já está em processo adiantado, com algumas mudanças, com algumas alterações. Então, da minha parte e da parte de todos os conselheiros, tudo que puder ser feito em relação a adiantamento de processo, nós vamos fazer. Agradeço a palavra e desculpa não ter preparado alguma coisa para hoje. Vou fazer uma pergunta. Pois não, doutor, pode. Doutora Natália, uma perguntinha para a senhora. A secretária da Cultura, quando falou, mencionou que o CODEPAC estava vigente, mas fazia algum tempo que não tinha reuniões. A senhora consegue dizer para nós há quanto tempo o CODEPAC não fazia reuniões? Olha, eu não tenho essa informação. Eu entrei no CODEPAC no ano de 2019 e 2020, né? 2020 nós tivemos reuniões somente online, em 2019 foi presencial. Eu não me recordo há quanto tempo ele estava parado, sem reuniões nenhuma. Certo, porque a informação que veio para nós é que fazia muitos anos que o CODEPAC não tinha uma reunião. Agora vem tendo reuniões com frequência, então está resolvido o problema. Mensalmente. Mas a informação que tínhamos é que ficou muito tempo sem reunião. Minha memória é boa, mas às vezes pode falhar. Eu acredito que ficou uns 6 anos, mas posso estar enganada com essa informação. Tá bem, era isso que eu queria saber. Obrigado. Imagina. Doutora, existe algum projeto, eu falo dentro do CODEPAC, de quando a pessoa ela não quer mais que o imóvel seja tombado, existe essa solicitação, vocês reanalisam essas medidas? Existe já algum local, algum imóvel que vocês retiraram o tombamento ou não? Olha, existe essa possibilidade, a pessoa faz o pedido, nós analisamos. Eu não tenho certeza se existe algum que já foi revertido, tá? Tem um agora que nós estamos analisando, a família Quágio pediu a solicitação da isenção do IPTU deles, mas como o processo ainda está sendo feito, não existe o tombamento, nós deliberamos por não autorizar por enquanto, mas a reversão não foi pedida. A Tatiana ou a Suzana pode me corrigir se existe algum processo que já foi revertido e não é do meu conhecimento. Tá. No caso, vamos lá, o imóvel está em estado
destruído, enfim, a Defesa Civil disse que o imóvel não tem mais condição, o proprietário deixou, abandonou, a prefeitura abandonou, o imóvel não tem mais o que ser feito. Como que é feito essa questão? Chegou num estado que já não dá mais para ser reconstruído, não dá mais para ser reformado. Esse proprietário, ele tem o direito de ir lá, passar a máquina em cima e utilizar esse terreno para alguma coisa ou não? Como que é feito isso? Não, ele não pode, ele tem que, na verdade, o prédio tem que estar condenado, que foi justamente o problema da Casa dos Pioneiros, né? Como foi feito um estudo e visto que há uma possibilidade, mesmo que com um custo elevado, há a possibilidade de se recuperar aquele bem, então optou-se por não demolir. Quando não há essa possibilidade, realmente a Defesa Civil condenou, entende-se que deve haver o destombamento do imóvel com os trâmites legais, para aí sim ver se volta para o proprietário, ele pode fazer o que quiser. O nosso receio em relação a isso é justamente o proprietário se usar desse argumento, deixar destruir a ponto de não dar mais para fazer nada, justamente para ter o bem de volta. Ok. Vereador Guilherme Berriel tem... Existe algum caso, bom dia, doutora Natália, existe algum caso que o proprietário do imóvel conseguiu a reversão do tombamento? Olha, nesta minha presidência ainda não. Essa pergunta, acredito que ou a Suzana ou a Tatiana podem responder melhor, porque estão há mais tempo acompanhando esses processos. Mas do meu conhecimento, não. Tá. Tatiana, você tem essa informação? Você ou a Suzana? A gente está fazendo levantamento aqui, mas até onde a gente conhece, não existe essa informação, né, desse destombamento, pelo menos não na nossa cidade, né? Enquanto história de CODEPAC, a gente está buscando agora aqui. Só para uma questão aqui, eu tenho uma relação aqui das pautas das reuniões de 2019, né? Então, desde fevereiro de 2019, teve várias reuniões, mas sem deliberação, né? Então, pelo menos em 2019, ele estava ativo com reuniões, mas não foram feitas deliberações. E 2020, por causa da pandemia, não foi feito reuniões e a gente retomou com o conselho de uma nova gestão em 2021. Ok. Nós vamos abrir a palavra para os participantes que queira fazer uso da palavra, tanto aqui presencialmente e também de forma virtual. Nós temos alguém? Só se identifique então aqui, Henrique, fazendo um favor. Se identifica o nome, por favor, se é de alguma entidade ou não, só para que a gente está sendo gravado e transmitido. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Henrique Peraz de Aquino. Eu presidi o CODEPAC por 2 anos aqui na cidade de Bauru e fui membro como conselheiro por mais 4 anos. E eu fiz uma fala, fiz uma fala escrita aqui para mim não me esquecer de nada. Eu acho que é rápido, não deve passar de uns 5 minutos. Esse assunto é palpitante, pois assim como toda a cultura na cidade, tudo está abandonado, largado à própria sorte. Daí o resultado só podia ser esse: revolta e uma querência por destombamentos. Antes que isso ocorra, cabe uma boa discussão. Quero fazê-la dentro de um bom nível. Eu ouvi atentamente a fala dos vereadores Segala, do Berriel, a da secretária Tatiana Sá, do secretário de Obras e da atual presidente do Conselho, a Natália.
Presidi o CODEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Bauru, por um período de 2 anos, e por 4 fui conselheiro, participando ativamente de reuniões e decisões sobre tombamentos e principalmente acompanhamentos e orientações para proprietários e procedimentos. Enquanto isso esteve em vigor, algo de salutar ocorreu. A partir do momento que o Conselho foi relegado ao segundo plano, tudo foi menosprezado, esquecido e deu no que deu: a desertificação do setor. O maior culpado dessa situação é o poder público municipal, representado pelo Executivo, que desde o início do Conselho tem as rédeas das decisões. Em todas as composições, algo é montado para que o interesse da Prefeitura nunca perca, pois a maioria dos seus membros é constituído de pessoas lotadas em cargos públicos e respondendo diretamente à administração vigente. Sempre foi assim. No meu período de 2 anos também era assim, mas tínhamos um prefeito, Tugan Gerami, que em nenhum momento interferiu ou sequer opinou sobre qualquer decisão ali tomada, sendo ela de interesse para quem quer que fosse. Existia liberdade de ação, eis o motivo do CODEPAC ter sido atuante e com bastante respaldo na mídia na época. Fomentávamos a boa discussão, ela ocorria e o tema era não só discutido, como melhor entendido. Na administração anterior a que atuei, a do prefeito Nilson Costa, com o secretário de Cultura Sérgio Losnack, o conselho foi criado e de imediato 40 edificações foram indicadas para tombamento. Na administração Tuga, enquanto fui presidente, administramos e gerenciamos o tema, sem que nenhum item fosse tombado. Discutimos vários, dentre eles destaco a Casa da Eni, a Casa do Pelé, o BAC e outros. Depois outros itens foram tombados, mas algo é mais do que evidente. Na administração de Rodrigo Agostinho e de Clodoaldo Gazeta, e agora na atual de Suelen Rosim, nem reuniões regulares ocorreram. Se duvidam do que falo, sei que muitos podem levantar a voz, mas peçam para ver as atas dessas reuniões. As atas das reuniões às que presidi são longas, sempre com convidados ilustres, boas e necessárias discussão. Depois, quiçá uma ou outra, rareando cada vez mais. Ocorreu um desprestígio para com a importância do Conselho. Parece que os interesses passaram a ser outros. Quero repassar para os vereadores cópia de um esboço que fazíamos à época. Ele está aqui. São 2 documentos que nós produzimos à época com relação aos itens tombados, aos em andamento e orientações, dicas, caminho das pedras para o proprietário não se sentir no mato sem cachorro. Tínhamos à época compromisso do Jornal da Cidade, na pessoa do Zaiden e do Jabur, de imprimir e distribuir a cartilha. Infelizmente não deu tempo. Ela está nos arquivos do Conselho e, como tenho cópia dela, toda revisada e com acompanhamento pelos conselheiros Márcio Nava, Fábio Palota e outros, repasso aqui para os vereadores e para ampliar essa discussão. Algo mais precisava ser feito nela, mas não teve continuidade. Muito pode ser feito nesse sentido, mas cada caso é um caso. Recursos podem ser buscados, formas de tombamento podem ser amplamente discutidas e assim o foram. Mas hoje, pelo que sei, o Conselho é mera formalidade burocrática. Existe por existir, até o momento que, por decisão talvez dessa Câmara ou do próprio Executivo, talvez por total inoperância e falta de vontade política, ele deixe de existir. O balão de ensaio para isso está mais do que lançado. Uma vergonha sem precedentes a situação de alguns imóveis nessa cidade. Cito o que já foi citado e comentado por todos aqui, a Casa dos Pioneiros na Rua Araújo Leite, ela se desmancha com o vento. Ali não é mais causa de restauro, e sim de reconstrução. Ela foi tombada, desapropriada, e o valor até hoje eu não sei se os proprietários receberam. O Hotel Estoril, cuja parte frontal ruiu e se desfez, continua interditado, e só, nada mais.
mais. A associação 9 de julho pegou fogo e foi derrubada pelos proprietários sem que se saiba quem autorizou. A estação de Curuçá, o mesmo proprietário da área se comprometendo a recuperá-la, hoje não mais existe, nem mais vestígio dela existe. Existem também itens ferroviários rodantes tombados, como locomotivas, vagões, guindastes, peças de museu que, abandonados em Triagem Paulista, hoje, se não desapareceram, estão reduzidos a escombros. Existe um imóvel hoje sendo reformado na cidade, ele não está sendo restaurado. É a antiga farmácia popular, na esquina da rua Gustavo Maciel, com 1º de agosto. Ali vai ser uma casa lotérica, já existe a placa lá que vai ser uma casa lotérica. Algo foi feito, existe uma autorização do CODEPAC, o CODEPAC não citou esse imóvel aqui como em restauro, não. Tudo o que acontece com os imóveis que estão em processo de tombamento ou não, são feitos à revelia do Conselho. O Conselho é inoperante. Poderíamos permanecer horas aqui discutindo o que pode ou não ser feito, qual o método mais adequado, onde se buscar recursos, mas creio que nada disso importa nesse momento. O tempo urge e o que se discute aqui é algo como num tribunal de exceção, de execução, ou seja, a melhor forma de destombar a maioria e propiciar a liberação para seus proprietários, façam dele os que bem entenderem. Como não haverá nenhum incentivo municipal, estadual, muito menos federal nesse momento, vejo todos os senhores vereadores aqui e o próprio executivo com uma baita batata quente às mãos. Os senhores vereadores poderão até entrar para a história dessa cidade como os que, ao invés de buscar um conserto, um reparo, optaram pela via mais simples, o destombamento coletivo, a extinção do CODEPAC e, dessa forma, atendem em primeiro lugar aos interesses da especulação imobiliária. Deixaram tudo chegar no limite, ação contínua de algumas administrações, para depois cortarem a jugular do Conselho e deixá-lo à míngua, sangrando em praça pública até que todos não vejam outra saída. De minha parte, eu ouvi atentamente a secretária dizer que ela faz, que ela vai fazer em tudo o que nós pedimos, em tudo que é pedido para ela, ela tem o mesmo procedimento, educado, cortês, dizendo, eu vou fazer. Só que, na verdade, nada ocorre. Não é feito nada. Você pode cobrar daqui a 3 meses, 4 meses, 1 ano, não vai ser feito nada. É a prática. Eles estão aí para isso. Então, gente, eu encerro de minha parte, eu aconselho, já que o procedimento daqui para frente será o do destombamento e talvez a derrubada desses imóveis, eu aconselho chamar alguém especialista no assunto, o seu Francisco Belisário Cordeiro, o Chico Demolição. Esse senhor sabe o que faz. Demolir é o seu negócio. Ele é eficiente e rápido, sem deixar vestígios. Mas antes que isso ocorra, ontem eu ouvi na sessão da Câmara a fala do vereador Meira, e ele se mostrou surpreso por não ter tido até aquela presente data conhecimento do que havia sido feito pela Companhia Estável de Dança. Quando ele tomou conhecimento, ele se alegrou e fez questão de demonstrar o apoio. Isso é salutar. A gente tem que, em todos os momentos da vida, rever posicionamentos, conversar, dialogar. Que o mesmo ocorra agora, não só com ele, mas com todos os senhores. Pois antes de baixar o martelo, seria bom buscar outras soluções. Elas existem, tenho certeza. Muito obrigado pela atenção. Eu entrego para você, Juninho, os documentos aqui, que são os documentos que nós havíamos iniciado um processo de discussão, que seria uma cartilha que a secretária disse que vai fazer. Se ela consultar, ela vai verificar lá nos arquivos do CODEPAC, esse arquivo que eu estou disponibilizando virtual aí para todos os vereadores e um impresso. E nós estávamos discutindo uma introdução, que é isso, o acompanhamento, como você pode atender ao proprietário e tal. Esse calhamaço está aqui. Eu gostaria que você passasse a mão dos demais vereadores. Muito obrigado. Já encaminhei já
à assessoria do Dr. Segala, vou encaminhar no grupo dos vereadores. Todos os vereadores terão esse material para fazer análise, sim. Agradeço. Senhor presidente, eu peço a palavra. Sim, pois não. Pode fazer uso da palavra, né? Obrigada. Agradeço ao senhor Henrique pelas palavras. Gostaria de convidá-lo, inclusive, para amanhã e para as futuras reuniões que vão ocorrer agora em dezembro e no ano de 2022. Poderemos disponibilizar o link para ele, pois elas serão feitas de forma remota. E para quem mais quiser participar, muito me admira dizer que nós não fazemos nada por uma pessoa que não está participando da reunião agora. Por isso, o convite fica estendido a ele e a todos. Quanto ao destombamento, isso não ocorreu, como a própria Tatiana disse, e nem está em vias de ocorrer. Ninguém está querendo que nada seja destombado. Então, eu acho que as palavras foram um pouco equivocadas. Agradeço esse documento que ele deixou com os vereadores. Se for possível, poderemos analisá-lo e ver se isso pode ser utilizado agora. Tudo que vem para acrescentar é bem-vindo. Então, assim, eu convido novamente a participar e acrescentar ao Conselho. O que a gente quer é o bem para o patrimônio público e para as pessoas. Inclusive, tanto o poder público quanto a sociedade tem responsabilidade em cima disso. Não é só o CODEPAC, nós somos um conselho que está aqui justamente para fiscalizar, mas nós também temos que seguir trâmites legais. O processo demora por N motivos, mas não só por nós. Então, eu só queria fazer esse complemento. Obrigada. Agradeço, secretária. Chegou algumas perguntas aqui, uma delas encaminhada ao Dr. Segala, são dos munícipes que estão participando com a gente de forma virtual. Então, temos pessoas aqui na galeria, mas temos pessoas também de forma virtual. Então, nós vamos fazendo essa interação para que a gente consiga dar resposta também a essas pessoas. Senhor presidente, chegou uma pergunta aqui por um munícipe que está assistindo a nossa audiência pela TV Câmara. Ele cumprimenta a todos, diz que o nome dele é Alessandro Ricardo, e a pergunta dele é a seguinte: como os prédios tombados não permitem a alteração na sua fachada, a atualização do Corpo de Bombeiros, eu suponho que seja a permissão do Corpo de Bombeiros para que tenha o AVCB, não pode alugar para comércio, pois não consegue alvará. Qual, então, é a solução para esse prédio? É a pergunta que ele formula. A Tatiana está pedindo a palavra, secretária? É isso? Vi a mãozinha aqui. Isso. A senhora consegue responder também? Eu já engancho já. Como a doutora Natália disse, eu agradecer o Henrique também, né, pelas palavras dele. Ele protocolou um ofício aqui sobre esse assunto, mas já foi encaminhado para o CODEPAC para que faça uma colocação, uma resposta para ele, né? Todo o material que tinha do histórico do CODEPAC também está sendo utilizado para fazer o material que nós estamos montando, tanto essa cartilha infantil como a cartilha para os proprietários, e que nós vamos disponibilizar. Então, tudo isso a gente tem dado continuidade. Então, é importante dizer que, por mais que tenha as coisas que ele fez quando ele estava, que é importantíssima, nós estamos dando continuidade para que se chegue também na comunidade essas informações. E agradecer o Henrique, agradecer também o ofício que ele enviou, porque o CODEPAC também ele é fiscalizador, né? Então, quando a comunidade nos traz através de ofício para a gente esclarecer, também nos ajuda aí nesse trabalho, né?
relacionado ao Corpo de Bombeiro, tudo que é preciso fazer num bem tombado, né, todas as ações, elas precisam ser consultadas pelo CODEPAC. Então, quais ações elas podem fazer, o que pode de comércio, o que não pode, o CODEPAC, depois se a doutora Natália quiser falar alguma coisa também, é passado pelo CODEPAC para ver a possibilidade de cada ação, de cada estrutura nesse lugar novo, enfim, passa pelo CODEPAC. Não sei se eu respondi a pergunta que foi feita agora. Mas o tombamento, ele não impede o alvará, tá bom? É só em termos de consulta pelo CODEPAC. Agradeço, Tatiana. Eu vou fazer mais uma pergunta que chegou, depois nós vamos passar já para as pessoas que estão inscritas, depois o vereador Guilherme Berriel quer. Eu só queria saber se o proprietário de um imóvel tombado, se ele precisar fazer uma intervenção no imóvel, sempre tem que passar pelo CODEPAC. É a dúvida que eu tenho, só isso. Doutora Natália, por favor. Sim, todas as alterações é necessário que seja enviado ao CODEPAC para nossa deliberação. Nada pode ser feito sem o nosso conhecimento e nosso aval. É dele, mas não é dele. Entendi. Pergunta do munícipe veio do senhor Pedro, morador do centro da cidade, tá? Ele perguntando se há identificação no local do imóvel tombado para que os munícipes tenham conhecimento do motivo do tombamento e contando a história para que todos tenham esse conhecimento. Se, então, esses prédios tombados, se eles têm essa identificação para que o munícipe saiba o motivo do tombamento e a sua história. Tem essa identificação? Quem que cuida disso? Pode ser eu, vereador? Pode, claro. Nós não temos essa identificação, mas como eu disse, a gente tem o georreferenciamento que nós iniciamos esse ano. Então, através da internet, logo mais a gente vai disponibilizar isso para que as pessoas entrem e saibam onde estão esses bens tombados e o histórico deles, né? Ao clicar no georreferenciamento, aparece todo o contexto histórico. E também a gente tem em alguns bens do centro da cidade, alguns QR Codes que coloca seu celular e o histórico daquele bem aparece no celular. Então, envolvendo a tecnologia com os bens tombados. Mas a nossa intenção é que todos eles sejam alinhados com essa tecnologia no georreferenciamento para que façamos passeios pela cidade, para que esse proprietário tenha orgulho de ter um bem tombado e ajudando a contar a história da cidade. Interessante. Essa colocação dele eu acho interessante, porque muitas vezes a pessoa passa na frente do imóvel, vê, mas não sabe, né, o porquê foi tombado, se é um imóvel tombado, se tem alguma história com a cidade ou não. Essa questão da identificação é algo que eu acho que vale a pena ter mesmo essa identificação, se é algo que a pessoa consiga identificar, enfim, porque muitas vezes ela está passando no local, então se ela está na casa dela, tudo bem, mas ela passando ali, ela precisa saber o que representa esse imóvel para a cidade. Acho que é importante isso. Fica registrado aqui a colocação do senhor Pedro. Nós vamos passar aqui, está inscrito, fazer uso da palavra, o senhor Fábio. Se pudesse identificar o nome completo, se é de alguma entidade ou não. Pois não. Alô, alô? Pode subir o microfone. Alô? Bom dia a todos, né? Ao presidente da audiência, Júnior Rodrigues, aos vereadores José Roberto Segala e Guilherme Berriel. Meu nome é Fábio Paride Palota, eu sou bauruense de nascimento e sou professor de Patrimônio, Memória e História no Unisagrado, antiga Universidade de São Paulo. Não represento a instituição e a minha fala vai ser em meu nome como munícipe de Bauru, tá? Então, eu queria falar a vocês sobre a importância histórica para a nossa cidade que o nosso centro histórico ele seja preservado. Por que isso? Porque todo ser humano, todas as cidades,
elas têm uma memória e têm o seu documento de nascimento. E o documento de nascimento histórico para nós bauruenses é esse centro histórico que vai da antiga Rua Sorocabana, que é Pedro de Toledo, 15 de Novembro, Fundo do Vale e Araújo Leite. Então, todos esses imóveis que se encontram nesse centro histórico, é por isso que nós temos a vontade que ele seja tombado e continue sendo tombado. Mas nós não podemos esquecer também que o proprietário, uma vez limitado na sua propriedade, mas não sequestrado na sua propriedade, ele teria condições, inclusive existe uma lei aqui nessa casa que precisa ser regulamentada, ele teria condições de ter 50% de abatimento de IPTU, se o tombamento for só da fachada, e 75% de isenção de IPTU, se o tombamento fosse integral. Então, como eu estou me expressando agora a vocês, seria muito importante que essa Casa de Leis ela estabelecesse uma comissão para estudar as alternativas que existem no mundo inteiro e para a questão da preservação do patrimônio, né? Inclusive a preservação do nosso patrimônio arqueológico industrial ferroviário, que poderia dar origem a um roteiro de turismo industrial ferroviário que seria único, um dos únicos ou um dos melhores do Brasil. Nos meus estudos, cheguei à conclusão que Bauru poderia ser o centro ferroviário do Brasil e da memória afetiva ferroviária. E para que isso aconteça, essa Casa de Leis tem que se envolver de uma forma assim integral nesse estudo e na batalha dessa preservação. Por quê? Tudo que existe nessa sala, as cadeiras que vocês estão sentados, todos esses móveis aqui, ricamente lavrados em artes e ofício, com ferramentas adequadas ou com formão e martelo, foram feitos nas oficinas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E se Bauru tem um centro histórico, tem casas a serem preservadas e tombadas, é devido à nossa história ferroviária. A nossa memória afetiva ferroviária não pode ser calada, não pode ser destruída, bem como a nossa certidão de nascimento enquanto cidade, com alguns imóveis tombados, não muitos, mas que com razão tem que ter, como que eu vou dizer assim, um estímulo para que continuem sendo tombados, para que o proprietário não se sinta lesado. Puxa vida, né? Histórico, mas só eu que arco com os custos da manutenção. Então, essa Casa de Lei tem uma importância muito grande na preservação desse patrimônio histórico ferroviário e na preservação de todo esse centro histórico da nossa cidade, através dos imóveis que foram tombados. Para finalizar a minha fala, eu quero dizer a vocês, vereadores que nos representam, que Bauru é uma cidade universitária, é uma cidade de dezenas, né, de instituições superiores de ensino que poderão ajudar a essa casa de ensino na criação dessa comissão. E dentre esses institutos superiores de ensino, nós temos a Unesp, né, Universidade do Interior Paulista, do campus de Bauru. E dentro do campus de Bauru existe a FAAC, que, só para que a gente refresque a memória, tem os maiores estudos feitos a respeito do patrimônio cultural material de Bauru e do patrimônio ferroviário de Bauru. Então, nós temos aqui essas pessoas extremamente gabaritadas, as melhores do Brasil no conhecimento do patrimônio industrial ferroviário, que poderiam auxiliar a cidade, essa Casa de Leis, a buscar financiamentos internacionais, inclusive, para que a gente possa aproveitar a nossa esplanada enquanto um roteiro de turismo industrial ferroviário que
atraia pessoas do mundo inteiro, porque quem gosta de ferrovia e os países avançados nesse modal de transporte, como Estados Unidos e Europa, gostam muito de visitar outros lugares que tenham esse carinho, que tenham esse cuidado, que tenham esse compromisso com a sua história e com o seu passado. Não preciso dizer a vocês, né, que temos aqui sentado o Segala, que é engenheiro formado pela antiga Universidade... Fundação Educacional de Bauru. Fundação Educacional de Bauru, depois o B, e deu origem à Unesp. A todas as pessoas que são bauruenses e aqueles que não são bauruenses, mas chegaram até aqui com seus antepassados através da ferrovia, que nós temos essa obrigação moral, espiritual, identitária de preservar tanto os imóveis que foram tombados, quanto o nosso patrimônio industrial ferroviário, que hoje assumiu a modalidade de arqueologia industrial ferroviária e que é única no interior do Brasil. Muito obrigado pelo espaço e eu gostaria que, né, os vossos corações fossem iluminados e tocados pela importância histórica do que está acontecendo aqui hoje e que vocês pudessem conversar com os outros vereadores e conversar com eles a respeito da nossa cidade, do nosso patrimônio, da nossa ferrovia, que foi única e ainda é única no interior do Brasil e vai dar muitas alegrias à nossa cidade se nós pudermos dar o próximo passo. Não é fácil, demanda muito diálogo, mas nós temos todas as ferramentas necessárias e volto a repetir, inclusive a Unesp Bauru, com os maiores conhecedores desse patrimônio, tanto industrial ferroviário, quanto de bens tombados, né, de patrimônio cultural material, para que a gente possa dar esse próximo passo e não ter a vergonha de ter um centro histórico esvaziado, sem alma, por interesses que eu realmente não consigo divisar. Muito obrigado pela atenção. Ô, Fábio, pois não. Gostei muito do seu discurso. Quando você fala em turismo industrial ferroviário, eu acho isso fascinante. Eu, como engenheiro mecânico, eu acho que a conservação das máquinas, isso diz muito da nossa história, você entendeu? Do nosso avanço tecnológico como humanidade. E o que você falou, você está coberto de razão, cara. Bauru tem um potencial turístico, industrial, ferroviário, se marcar único no interior do Brasil. Certeza. Único. Certeza. Em função de ter sido em trocamento ferroviário, das 3 ferrovias. Bauru tem tudo. Esses dias eu fui lá na SEMA, visitar a SEMA, lá conversar com o Dorival. Daí fica lá na Alfredo Maia, no final da Alfredo Maia. E daí eu vi os galpões da ferrovia logo à frente ali. Quando eu entrei, juro por Deus, cara, quase chorei, cara, com descaso da história ferroviária em Bauru, cara. Um monte de locomotiva abandonada, você entendeu? Bauru poderia estar sendo um polo de atração turística. E como você mesmo falou, tem pessoas aficionadas por ferrovia no mundo. E Bauru tem todo um potencial de atração de turismo nesse aspecto, assim, violento, cara. Então, eu gostei muito da sua fala, muito mesmo. Você está coberto de razão e Bauru tem que partir para esse caminho, viu, irmão? Me permite um pequeno adendo, por favor? Nós temos aqui, secretário do Planejamento, o Nilson Guirardello, que é um dos maiores conhecedores do nosso patrimônio histórico ferroviário. E ele produziu um texto que levanta uma questão para a nossa reflexão. Até a década de 70, até a década de 1970 do século passado, as nossas oficinas da Noroeste eram as maiores oficinas existentes em solo brasileiro. Então, se nós tivéssemos vontade política
vontade de cidadania, vontade histórica de recuperar essa memória afetiva ferroviária e integrar todas as universidades, todos os departamentos de ensino superior, todos estudando essa matéria. Nós temos vários cursos de arquitetura, o curso de História, do qual eu faço parte, e não estou representando o curso de História nem o Unisagrado, falo em meu nome. E todas as instituições de ensino superior, Bauru poderia ser a capital nacional da ferrovia e da memória ferroviária. Eu conheço a Entroncamento em Portugal, que travou uma luta hercúlea com outras cidades de Portugal para ter o Museu Ferroviário Nacional, que é um brinco, que é uma joia. É lógico que eles tiveram o financiamento da União Europeia, mas Bauru pode ter financiamento para transformar essa nossa esplanada ferroviária sem atrapalhar o comércio ferroviário, o que seja feito da ferrovia ainda, onde ela está funcionando, mas nós poderíamos transformar todo esse patrimônio ferroviário num patrimônio que fosse, que jogasse, que estivesse à disposição de toda a população bauruense. Se nós fizermos uma pesquisa assim, leviana, tranquilamente, quero saber quem tem contato, quem teve contato com alguém que trabalhou na ferrovia, nós vamos perceber que 2/3 da população de Bauru tem essa memória ferroviária, mas que está latente, que precisa ser recuperada. Nós precisamos pedir encarecidamente à Unesp, que use a televisão Unesp, a rádio Unesp, produzir material histórico junto com as outras universidades, para que a população acorde e preste atenção que a ferrovia, o patrimônio, não é um empecilho, é a solução. O futuro está no reconhecimento, na preservação, na consideração que nós devemos às pessoas que preservem, que elas não se sintam lesadas, mas que elas se sintam abraçadas por nós enquanto cidadãos, porque elas estão preservando simplesmente a memória afetiva, a memória espiritual, o espírito do lugar, como diz a Carta de Quebec, uma carta de preservação que fala sobre o turismo de massa, tentando preservar o centro histórico das cidades. E eu, citando Fernando Pessoa, no seu heterônimo, o Tejo é muito mais bonito do que o rio que passa pela minha cidade. Mas o rio que passa na minha cidade é muito mais bonito do que o Tejo, porque é o rio que passa na minha cidade. E eu tenho uma vontade muito grande e gostaria de ter o apoio dessa Casa Legislativa, de todas as universidades, centros universitários de Bauru, da população de Bauru, para que a gente possa recuperar esse orgulho que nós temos, esse orgulho que foi construído por engenheiros que vieram da Bélgica, que construíram a ferrovia, que trouxeram a luz elétrica, que trouxeram a água encanada. Vocês nessa mesa, né, o Segala e você, eu não sei do Júnior Rodrigues, né, se é engenheiro também, mas quanta coisa que a gente pode fazer, transformar o mundo. A engenharia transforma o mundo, a engenharia construiu o mundo e construiu a nossa cidade. Isso que nós não podemos perder de vista. O nosso patrimônio não pode ser esquecido, não pode ser vilipendiado, não pode ser destruído. Conto com vocês. Muito obrigado pela palavra. Fábio, e pela importância que Bauru teve no cenário ferroviário nacional, você vendo o Museu Histórico hoje da Ferrovia, é muito tímido. O tamanho do museu perto da importância que Bauru teve. Sim. Quer dizer, é minúsculo o museu, se a gente for analisar, que fica ao lado da estação ferroviária. Né? Que Bauru poderia fazer um museu assim enorme. Se a gente vai lá para a Europa, para os Estados Unidos, ver os museus de máquinas que tem lá, é coisa gigantesca. Então você vê, pela importância que Bauru teve, pela história que Bauru tem a mostrar às pessoas, os visitantes, até os próprios bauruenses,
Bauru merece um museu muito maior, cara. Perfeito. Mas muito maior, cara. Com máquina, locomotiva, tudo restaurado. Se fosse um país mais sério, né? Tava tudo, Bauru era, nossa senhora, tava tudo em museu, as locomotivas, tudo bonitinho. Então tem um longo caminho. Capital nacional da ferrovia e da memória afetiva ferroviária. Nós temos o maior acervo ferroviário do interior do Brasil, com a maior estação em Art Deco e etc, que vocês, como bauruense ou que vieram para Bauru, né, conhecem. Então é isso. Não, o seu discurso foi muito bem pontuado, o do Henrique também, Penazzi também foi muito feliz também. E a conservação dessa memória é fundamental para a cidade. Bauru só existe por causa da ferrovia e a gente tem que conservar. Esse patrimônio afetivo, industrial, ferroviário não pode se perder. E Bauru tem esse potencial para ser trabalhado, né? Então temos que partir para esse caminho mesmo. Parabéns pela sua fala. E é o caminho da engenharia, é o caminho da preservação, é o caminho da cidadania, é o caminho de todos nós bauruenses. Eu não concebo a minha vida em Bauru sem esse centro histórico, sem esse patrimônio sendo preservado e que se dê a chance para que as pessoas que têm o seu imóvel preservado, que tenham orgulho, né? Esse imóvel aqui pertenceu aos meus antepassados e agora eu tenho esse imóvel aqui conservado porque a municipalidade, o legislativo me permitiram que eu preservasse esse imóvel. Então, Bauru precisa resgatar, Bauru precisa conhecer sua própria história para que a gente não cometa erros que a gente possa se arrepender no futuro. A ferrovia e os nossos patrimônios culturais materiais não são o problema, eles são a solução para a nossa cidade no futuro, onde não vai existir mais a indústria, não vai existir mais emprego como a gente via no século XX, mas a gente tem que investir pesado, de uma forma inteligente, com auxílio de todo mundo, em turismo industrial, ferroviário, em preservação do patrimônio, né? E dar esse passo à frente com o legislativo, com o executivo, com os cidadãos bauruenses, com a universidade, com todo mundo, né? E local tem para fazer isso. Aqui os galpões da oficina lá a maioria, só uma área pequena está ocupado. 55 mil metros de área construída. Então, olha o que dá para fazer. É isso aí. Quer dizer, tem que fomentar mais essa ideia mesmo. Gostei muito do seu discurso. Agradeço, Fábio, pela palavra. Vereador Segala, quer fazer uso da palavra? Não, é difícil, depois de uma fala ufanista, como essa do Fábio, também do Henrique, o que a gente fala vai parecer jogar água fria na fervura, mas a verdade é uma só. As dificuldades para materializar esse sonho são muito grandes, muito grandes. O Fábio falou aí agora há pouco, nós fomos a capital nacional do voo à vela. O primeiro planador fabricado aqui, histórico, onde que está? Está em Rio Claro. Foi levado para Rio Claro. Então, é difícil. A oficina da Noroeste, que era uma das maiores, e eu fui usuário, como sou aluno da primeira turma da Faculdade de Engenharia, era lá que a gente tinha aula. Só sobraram os barracões que estão em estado lamentável de conservação. Não sobraram mais nada do que tinha ali dentro, né? Então é difícil, a gente sonha com essas coisas. A Unesp, Fábio, a Unesp recebeu de Bauru 200 alqueires de terra. Dentro do perímetro urbano, 200 alqueires de terra. É o maior campus da Unesp no estado de São Paulo inteirinho. E a Unesp começou em 1986. De lá para cá, ela não devolveu um prego para a cidade.
nenhum prego. Você não acha nada na cidade que tenha o dedo da Unesp, a não ser a própria Unesp. Mais nada. Nada que a Unesp pudesse fazer para o Bauru, a Unesp fez. Então, a gente sonha com essas coisas, mas tem muita dificuldade de acordar, transformar um sonho em realidade. Agradeço, doutor Segala. Nós vamos ouvir a palavra aqui do senhor José de Alencar, munícipe da nossa cidade, quer fazer uso da palavra. Um bom dia a todos, participantes e quem está nos assistindo. Mais próximo, senhor José, do microfone, por favor. Aos participantes e quem está nos assistindo. Eu sou representante do setor 11 aqui da cidade. Eu participei do plano diretor, da montagem do plano diretor de Bauru, como representante do setor. E no plano diretor, nós conversamos sobre tudo isso daí que foi colocado. Prédios, tombamentos. Agora, falou-se bastante aqui em tombamento. Vamos misturar as coisas, tombamento com atombamento, que tombar é uma coisa e derrubar é outra, né? Tem prédio abandonado aqui em Bauru, igual aquele prédio garagem lá em cima, está lá parado. Ninguém sabe, ninguém viu, está lá o prédio lá em pé, sem ter utilidade nenhuma. Subindo Antônio Alves, tem um monte de ferro, só tem aquele monte de ferro lá para cima. Quantas administrações se passaram e ninguém tomou providência naquilo lá em cima. Então, a gente não pode esquecer disso também, falar só em tombamento e falar em história. Eu também sou bauruense, nascido aqui. Só que história também não vai levar muita gente a nada. Muita coisa abandonada ali. Não vai passar pela história aquilo ali. Vai passar, infelizmente, vai passar por, como ele disse, como o Segala disse ontem aqui, por bichos, né? Colocado pelo Segala também a respeito dos hotéis da cidade. O Hotel Cariani, que eu cheguei a residir nele, não cheguei a ser hóspede, cheguei até a residir no Cariani. Hoje está lá o prédio abandonado. E é um prédio bonito. É um prédio bonito. Não sei quem é o dono, mas é um prédio bonito. Aquele quarteirão quadrado da Rodrigues Alves, só tem um hotel lá que funciona, que é o da dona Mercedes, a proprietária do hotel. Conheço muito ela, a dona Mercedes. Então, se tirar tudo aquilo lá, dá para se fazer, como não tem aqui em Bauru, um terminal rodoviário. Aqui não tem um terminal rodoviário. Eu vou dar um exemplo como terminal rodoviário e como dá para fazer um corredor central. Eu morei 20 anos em Goiânia e 4 em Brasília. Em Goiânia, a avenida principal onde passam os ônibus é menor que a Rodrigues Alves. É mais estreito que a Rodrigues Alves, não tem canteiro central. E tem um ônibus e tem terminal rodoviário. Por que não se faz aqui em Bauru também? Correto? Dá para ser feito aqui. Esse quarteirão quadrado ali, aquele monte de prédio lá, não vai levar ninguém a nada. Então, tira tudo aquele negócio e faça um terminal rodoviário. Tem mais utilidade, mais mobilidade para todos. Inclusive, quando nós estávamos montando o nosso plano diretor aqui para Bauru, foi-se colocado sobre isso, na época, a secretária era Letícia. Na época, nós chegamos a sentar, a conversar a respeito. Depois ia vir para a Câmara depois, se aprovado ou não, ainda, na época ainda falei, vamos mandar antes de terminar o mandato da turma, porque depois vem vereador novo. O plano diretor para 10 anos. Até hoje não veio. Aí, ó, tá o exemplo. Então tá aí o exemplo. Aí eu falei,
vai terminar o mandato, entra novos vereadores. Está aí, ó. Então está o exemplo do que eu coloquei lá atrás. Então, história não vai levar também muita coisa a nada, não. História vai levar a gente lá para 7 metros abaixo da terra. Correto? Como ele disse, triagem está lá em cima abandonado. Fala-se muito também, vamos colocar os outros detalhes aqui também. Essas coisas abandonadas aí. Manda-se muito fiscal na casa das pessoas para ficar vendo vasinho de flor, para ver se tem bichinho da dengue. Esse monte de vagão abandonado aqui, os mosquitos não vão lá? Lá no triagem, não tem mosquito para dengue? Só vem na casa da gente o fiscal para ver vasinho de flor nosso? Lá não tem. Só tem aqui, só na casa dentro. Em triagem não tem, aqui no centro não tem. A estação ferroviária está aí. Na época que a estação ferroviária foi vendida, eu estava morando no Hotel Cariani, e o presidente do sindicato era o finado Roque. O presidente do sindicato ferroviário era o finado Roque. Então não se fez nada, certo? Não se fez nada, ninguém tomou providência, ninguém fez nada. Então, eu gostaria de dar essa sugestão para quem pudesse, lá na frente, ou algum secretário que está nos assistindo. Uma sugestão que eu estou dando. Outro detalhe, fala-se muito aqui em criar-se um 4º distrito industrial. Por que não, ao invés de criar o 4º distrito industrial, por que não utilizar o distrito 1, por exemplo, que está cheio de prédio abandonado lá, inclusive a antiga Ajax, bateria Ajax. É um deles que está abandonado lá. Certo? Ao invés de criar o 4º distrito, dá mobilidade para os outros distritos que já estão movimentando, ao invés de jogar dinheiro fora com criação de 4 distritos. Certo? É um outro exemplo que eu estou colocando na casa. Por ser bauruense também, como ele mesmo disse, eu também sou bauruense. Correto? Então, são coisas que eu gostaria de colocar, e é uma ideia que eu estou colocando, e como representante que eu fiz do plano diretor. Do setor 11, como eu fiz do plano diretor. Tá bom? Agradeço, senhor José. O executivo está aqui, representado por vários secretários, e tenho certeza que as suas indicações, as suas solicitações serão ouvidas e serão analisadas. Só registrar também, né, que eu tinha falado, a presença do secretário de Negócios Jurídicos, doutor Gustavo. Gostaria de fazer uso da palavra, doutor. Pois, estão me ouvindo agora? Ouvindo, doutor. Bom dia. Que isso? Bom dia. Tenho ouvido as manifestações, realmente um tema, particularmente, agora não falando como secretário, mas como Gustavo, um tema bastante pulsante e interessante, né? Já que em algum momento eu sempre fiz um comparativo, né, com a importância que se dá no Brasil a esses imóveis, né, que muitas vezes tombados acabam perecendo, né, principalmente quando a gente visita algum país europeu que dá, né, uma destinação efetivamente histórica, cultural e muitas vezes até de atividade de economia criativa, de desenvolvimento de oportunidades para a população, utilizando aí dos seus bens históricos. Bom, de qualquer maneira, agora falando como secretário, certamente a Secretaria de Cultura, né, as demais secretarias fins, estão aí se debruçando sobre a questão, e a Secretaria de Negócios Jurídicos, como sempre, vai estar aí à total disposição, né, para um eventual algum projeto de lei, né, ou iniciativa, algum tipo de projeto que venha sair das
secretarias fim, para analisar formalmente a legalidade e colaborar, né, com o caminho político, cultural, histórico que se colocar aí para esses bens, né? Até porque, como já foi falado, infelizmente, muitas vezes o proprietário ele acaba se sentindo desestimulado, né, a preservar por conta da complexidade, né, e dos custos da realização de reformas e afins. Bom, de qualquer maneira, agradeço o convite e estou à disposição aqui ouvindo. Obrigado, Dr. Gustavo. Nós já estamos caminhando também para o final. Eu acho que o importante é a gente conseguir tirar do papel aquilo que muitas vezes é falado, aquilo que muitas vezes é repassado. Nós esperamos acreditamos muito nessa gestão, que vem com uma proposta de fazer diferente. Então, aquilo que a secretária Tatiana vem falando, nós não estamos aqui, o Dr. Segala, os vereadores, não é nossa intenção promover nem tentar destombar nada e não tentar tirar a história da cidade de Bauru, não. Se o governo municipal e se a prefeitura, o poder público, conseguir fazer, de fato, com que essa história seja resgatada, com que essas reformas aconteçam, com que, de fato, estimule esses proprietários que têm essas áreas, que têm esses imóveis, isso seria perfeito, seria lindo. A vontade nossa é que esse sonho se concretize. A nossa preocupação só é que, da maneira que está, que isso venha causar uma tragédia, que isso venha causar algo que vai prejudicar a vida, né? E como já foi até falado aqui pela doutora, presidente do CODEPAC, a vida está sim acima da história, acima de qualquer patrimônio. A vida, o cidadão, lógico que ele está acima de qualquer história e patrimônio, isso é indiscutível. Nós queremos preservar, sim, gostaríamos, mas não dá para a gente também deixar a ponto de uma pessoa passar perto de um local ou ter algum risco. Então, para que isso seja revisto, precisa fazer, sim, uma maneira com que os proprietários desses imóveis seja estimulado a fazer aí as reformas, ou talvez parceria. Às vezes a pessoa não tem condições financeiras de arcar com uma reforma, com uma revitalização. Então, para que a lei ajude, para que ele faça parcerias, para que ele faça, de alguma maneira, ele consiga ter algum apoio nesse sentido, porque muitas vezes entre reformar o local que está tombado e sobreviver, ele vai sobreviver, ele vai deixar o prédio ou o imóvel do jeito que está. Então nós precisamos também entender cada ponto, cada local desse, chamar esses representantes para conversar, entender a situação deles, não somente notificar para que faça, mas entender a situação de cada um deles, para que a gente consiga dar uma cara nova para cada local, para o centro da cidade, para que não fique da maneira que está hoje. Hoje, do jeito que está, não está legal. São poucos imóveis tombados que estão conservados. Então, nós precisamos garantir a segurança das pessoas e garantir a continuidade da história da nossa cidade também e desses locais que tem aí uma história muito bonita para ser falada. Mais algum aqui, a Tatiana, a secretária ou a presidente, a Natália, da CODEPAC, gostaria de fazer alguma colocação para que a gente caminhe aqui para o encerramento? Sim, prometo ser breve, Tatiana, aí já passo a palavra para você. Só completando a minha fala, a convocação para as reuniões sai no Diário Oficial, então todo mundo que se sentir, que sentiu interesse pode participar, deve participar, nos ajudando, entendendo como está sendo feita as reuniões do CODEPAC, tudo que depender de nós, conselheiros, esse processo
esses processos, né, na verdade, vão caminhar o mais breve possível. E é claro que, como disse, seguem alguns outros trâmites que não dependem só da gente, mas nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, fazer qualquer esclarecimento, pode ser por ofício, pode ser nos procurando para fazer os questionamentos. E é isso, agradeço a participação de todos, as pontuações que todos fizeram sempre são muito relevantes, e agradeço a participação. Agradeço a participação. É importante, doutora Natália, sempre que precisar, essa Câmara está à disposição. A intenção nossa é que a gente consiga, de fato, mexer e ajudar todo o centro da nossa cidade. O que não dá para ficar da maneira que está hoje, muitos locais aí se desmanchando. O interesse nosso não é esse. Então, essa Câmara Municipal não tem medo de debater, de se debruçar, de aprovar leis, enfim. Estamos à disposição para que a gente consiga conciliar a história, mas também que nós conseguimos conciliar as reformas e o desenvolvimento da cidade. Precisamos avançar em desenvolvimento, em tecnologia, mas nós também não queremos jogar no lixo a história da nossa cidade. Mas é preciso aí estar unindo essas coisas para que a gente consiga, de fato, avançar. Então, agradeço a senhora a participação, e essa Câmara está à disposição também para caminhar junto. Tatiana? Eu queria agradecer também a fala de todos os vereadores, a importância desse momento hoje da gente trazer para um momento público essa discussão, para colocar como transparência tudo que a gente já vem feito, tanto a Secretaria de Cultura quanto o CODEPAC, em conjunto também com a CEPLAN, com a Secretaria de Obras, né? Na verdade, tem tido muito apoio também da Secretaria de Obras, e também agradecer ao Fábio Palota com a fala dele, muito importante. A gente também aqui de Bauru, por ter iniciado nos trilhos do trem da cidade, a importância de Bauru para o Centro-Oeste Paulista, nós também entendemos isso, e como a gente tem aqui a dificuldade que toda a secretaria está tendo, né, em termos de funcionários, de como fazer isso acontecer, como fazer a máquina girar, a gente tem buscado parcerias. Então a gente está com a Unesp, né, nos honrou aí, vai o ano que vem, um projeto de extensão com os universitários, para trabalhar em conjunto com o CODEPAC, para olhar processo por processo, para estar mais perto, né, do patrimônio histórico da cidade, né, como o vereador colocou, né, com a importância das universidades, eles colocarem a mão na massa com esses alunos, né, para trabalhar com a gente. Então a gente vai fechar essa parceria. E a Unisagrado também, estamos com parceria com estagiários para tanto de arquitetura, né, engenharia. Então a gente está tentando fazer com as universidades da cidade, chamá-los também para cuidar da cidade junto com a gente em termos de secretaria. Dentro da estrutura que a gente tem, a gente busca outras mãos para a gente conseguir dar conta de fazer. Infelizmente ainda é muito pouco porque a cidade merece, né? Mas a gente tem tentado aqui pela secretaria em conjunto com o CODEPAC buscar alternativas para que a gente não deixe a situação que vem hoje, né? Alguns infelizmente caídos, com a Defesa Civil pronto para dizer que esses bens não estão mais em condição. Então a gente não quer deixar muitos desses chegar a esse ponto. E deixar também aqui que temos vários outros também que são exemplos de patrimônios tombados que deram certo, né? A gente teve por último agora o automóvel, o Aeroclube, né? Que o Aeroclube ficou muito bonito, né? A gente conversou, tivemos reuniões com o CODEPAC, o proprietário, então tá lá também para quem quiser visitar. Então nós temos outras possibilidades que deram certo também, né? Então agradecer essa manhã construtiva, tudo muito bem-vindo. A gente também se coloca à disposição para quem quiser vir conversar, tomar um café, saber como que é o CODEPAC, como estão os bens tombados, quiser fazer uma visita nos bens tombados,
tombados. Nós também tivemos esse cuidado de, assim que a gente chegou, a gente visitou muitos deles, né? A gente foi no Val de Palmas, a gente foi em Tibiriçá, a gente foi conhecer todos eles, fomos em triagem. Então, a gente também quer não só conhecer, mas saber como que a gente pode fazer acontecer algo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui também. Obrigado, secretária Tatiana. Agradeço também a presença aqui dos munícipes também, o senhor Fábio passou por aqui, o senhor José, o senhor Henrique, que nos encaminhou os documentos que nós já estamos colocando à disposição de todos os vereadores também, a todos os secretários aqui, e a intenção nossa, sim, é avançar. O ano passado também eu estive ali conhecendo, né, o museu, a estação, e quero aqui também fazer aqui um agradecimento ao Nilson, que naquele momento ali foi a pessoa que nos acompanhou, pertence à Secretaria de Cultura, e é um local muito bonito, que eu acho que vale a pena todo cidadão bauruense que puder visitar a nossa estação, puder visitar ali todos os materiais que existe dentro da Secretaria de Cultura, enfim, é muito bonito todo o trabalho e a preservação que existe do nosso museu. Então, eu agradeço aqui na pessoa do Nilson, foi quem me recebeu lá, sempre com muito carinho, e nós vemos ali o quão é necessário preservar a nossa história, mas o quão também falta recurso financeiro para que dê mais qualidade de trabalho aos profissionais da Secretaria de Cultura, aos espaços e a toda a história da nossa cidade. Precisa investimento, a gente sabe que é difícil, então talvez seja a hora da gente avançar em parcerias com pessoas que realmente, ou empresas que queiram entrar nessa área para ajudar a permanecer com a nossa história, mas também avançar na parte tecnológica, avançar na parte de parceria e avançar na parte econômica do centro da nossa cidade, que tanto precisa. Precisamos dar um novo sentido ao centro da nossa cidade, mas para isso é preciso sentar, dialogar, conversar, mas sempre avançar. Então, eu agradeço a presença de todos e damos por encerrado esta audiência pública às 11h44.